em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, apenas o verso 18. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre um tema muito interessante, intitulado Curando as feridas da alma, ou cura as minhas feridas, Senhor. É uma petição ao Senhor, buscando a Ele. E a gente vai também, com a ajuda do Senhor, identificarmos aqui algumas doenças da alma, na qual às vezes fica lá dentro, e isso tem prejudicado a vida de muitas pessoas a crescer no Senhor. Então, Jeremias capítulo 15, verso 18, assim está escrito: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Observa aqui que o profeta ele faz duas perguntas. Jeremias 15, 18. A primeira delas é muito interessante. Ele diz assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Então o Senhor vai responder para ele no verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão para ti, mas tu não passarás para o lado deles. Verso 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Até aqui. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, mais uma vez, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem aberto a Tua palavra para nós, aberto, Pai, os céus para nós, e agora suplicamos, rasga o nosso coração, para que a Tua palavra, então, que é viva, eficaz e penetrante, ela penetre em nosso interior. Tu fazes a Tua obra, Pai, na qual Tu tens uma grande expectativa, para que então nós sejamos sarados, curados, numa outra forma, Pai, sermos curados. Então, Tu és aquele que nos sara, por isso nós suplicamos ao Senhor, sonda-nos e conhece os nossos caminhos, nosso interior, e nos conheces, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Abençoa a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Cremos, Pai, que é Teu Espírito quem estará ministrando aos nossos corações. Nos dê sabedoria para compreendermos as Escrituras e se revela a nós pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vocês percebem que aqui há uma necessidade do profeta. Isso também demonstra uma lição muito profícua para nós, porque todo filho de Deus que está nesse processo de crescimento espiritual, obviamente que o Senhor, de alguma maneira, Ele vai trazer algumas circunstâncias para que ele então possa passar por elas e ser ensinado pelo Senhor como lidar com algumas coisas, porque o Senhor tem separado um povo para Ele, um povo que de fato Ele possa contar, como já dissemos hoje pela manhã, para que nós então possamos ler as Escrituras, como por exemplo, quando Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, e muitos em realidade espiritual não são cooperadores de Deus e proclamam que são cooperadores de Deus. Muitos proclamam que são embaixadores de Cristo, sem ter noção do que isso significa, sem estar preparado para ser um embaixador. O embaixador do reino é aquele que, com a ajuda do Senhor e a união com o Senhor,
tomarão umas decisões fundamentais para o desenvolvimento da vida da igreja, o corpo de Cristo. E claro que quando isto é do Senhor, há uma aceitação, há um quebrantamento da parte dos irmãos pelo Espírito, para que aquela palavra que foi então introduzida, entronizada, ela seja entronizada em nosso coração. Então nós vamos ver aqui, irmãos, algumas feridas que existem em nossas almas. Por favor, não confunda uma coisa. A regeneração, quando fomos regenerados, nos tornamos filhos de Deus, a nossa regeneração aconteceu no campo da nossa alma. A alma é a sua e a minha personalidade. Nós temos uma alma, temos uma personalidade. Como você sabe, as funções da alma é a vontade, é o pensamento, é a percepção, é os sentimentos. Então, é uma série de coisas que são as funções da alma. Agora, o nosso espírito que foi regenerado, porque o pecado, quando Adão pecou, ele trouxe morte espiritual para toda a raça humana, como nós conhecemos o texto, Romanos 5,12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram, ou seja, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Agora, nós precisávamos de vivificação, nós precisávamos de regeneração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do verso 45, ele vai começar a dizer ali, que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, nós devemos trazer também, uma vez regenerados, a imagem daquele que é celestial. Entende, irmãos? Eu quero começar aqui com duas perguntas interessantes, para nós então verificarmos e percebermos que há na nossa alma algumas enfermidades que precisam ser curadas. E Deus vai usar, guarde bem isto, Ele vai usar a pessoa do Espírito, Ele vai usar a palavra, que é essa espada afiada de dois gumes, que é penetrante. A palavra de Deus é a única que pode perfurar os nossos corações, é a única que pode espancar-nos, é a única que pode nos quebrantar. Jeremias 23, verso 29, ele está escrito assim: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Mas muitas pessoas não querem o fogo da palavra, querem outro tipo de fogo aí, entende? Querem línguas de fogo. Na Bíblia não existe línguas de fogo. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, Atos 2, ali diz que o Espírito desceu como língua de fogo, não fogo, como língua de fogo. Temos que compreender isso aos pés do Senhor, senão nós iremos criar doutrinas em cima daquilo que o Senhor não diz para nós criarmos. Está muito claro lá, se você ler Atos 2, a partir do versículo 1 e 2 ali, você vai descobrir que aqui o Espírito veio como fogo, não como língua de fogo, etc. Não, isso é algo muito estranho ao Senhor. Por isso que muitos falam em línguas estranhas. Línguas estranhas não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é o falar em outras línguas. Muito claro ali em Atos 2 também. Então isso aqui, irmãos, quando as pessoas estão completamente envolvidas, crendo ali no líder que está à frente falando, sem consultar as Escrituras Sagradas, eles começam a crer de uma forma totalmente errônea, e isso vai frustrar o seu relacionamento com o Senhor. Isso vai muitas vezes trazer angústia, vai trazer desânimo, é uma série de consequências terríveis que começa a ter um acúmulo na alma, que Tiago vai mostrar para nós ali, que ela precisa ser limpa com a palavra, aquele acúmulo de doutrinas, acúmulo de maldade, é uma porção de coisas que há impregnada em nossa alma. Isso traz peso para nós, não é assim? Então, para nós servirmos a Cristo, temos que viver uma vida de leveza, uma vida leve, porque, irmão, nós temos que entender da parte do Senhor que nós fomos crucificados com Cristo e que nós morremos com Cristo. E vive não mais eu e você, mas Cristo vive em você. Então, irmãos,
Ele tem feito tantos convites para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nele nós vamos encontrar o verdadeiro descanso para as nossas almas. Uma alma curada é uma alma que tem descanso no Senhor. Agora, irmãos, deixa eu fazer aqui algumas perguntas. Vamos pensar numa situação aqui. Se alguém viesse aqui e perguntasse para todos nós, aqui reunidos nessa oportunidade, quem é o cabeça dessa igreja? Quem é aquele que governa esta igreja? É claro que nós iríamos responder que é o Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida disso. Então, quem que encabeça a reunião de vocês, a comunhão de vocês? Tem muitos irmãos, eu já ouvi isso aí, por ignorância, falar que é o pastor da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmãos. Quem estabelece o senhorio de Cristo na vida da igreja é o Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai estabelecer o cabeça de Cristo aqui na igreja. Agora, irmãos, uma vez que nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele quem governa todas as coisas, deixa eu citar mais uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, claro, não precisa responder aí. Então, irmãos, quais são, guarde bem isso aqui, fundamental, quais são as evidências entre nós que Jesus Cristo é o cabeça da nossa comunhão? Qual é a evidência de que o Senhor Jesus, Ele é o cabeça desta comunidade? Quais são as evidências? O que você diria para aquela pessoa que fosse fazer uma pergunta para você? Irmão, o corpo de Cristo, ele se movimenta sob o controle da cabeça, que é Cristo. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é quem governa o seu corpo, as nossas vidas. Não é o pastor aqui na frente, é Cristo. Gente, eu não morri por nenhum de vocês. Vocês têm que amar o pastor de vocês, que é Cristo. Ele morreu por vocês. Nós somos simplesmente, temos uma função pastoral. Mas o maior privilégio nosso, Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, que não é para a ninguém chamar mestres, mas todos nós seríamos conhecidos ou seríamos chamados de irmãos, porque nós temos um Pai, o nosso bendito Deus e Pai. Agora, queridos, quando o cabeça, ele de fato não controla o seu povo, a sua igreja, ou em outras palavras, quando cada um faz o que quer, o que nós vamos ter na vida da igreja? Convulsão. Vamos ter convulsão, confusão, vamos ter descontrole, porque quando Cristo não é o cabeça de uma igreja, não vai haver harmonia, não vai haver controle e não haverá nenhuma liderança no corpo de Cristo, porque cada um faz o que quer. A igreja tem um governo que é Cristo, corpo de Cristo somos nós, então nós somos dirigidos por Ele. Ele tem o governo sobre as nossas vidas. Nós gostamos daquela palavra, Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele morreu por mim, me incluiu na sua morte, me fez eu participar da morte e da ressurreição dele. Cristo é a minha vida, então Ele é meu Salvador. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas queridos, Atos 2,36, Pedro naquele lindo sermão, ele disse assim, que a este Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor. O que é Senhor, irmão? É aquele que manda. O que é Senhor? Aquele que é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,19, diz que nós fomos comprados por preço.
Se nós somos comprados, nós não pertencíamos a nós mesmos. Nós éramos geração de malignos, de pessoas espiritualmente mortas. Então, Cristo foi lá e nos trouxe daquele império das trevas, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. Temos a redenção, a remissão dos pecados, temos a redenção. Então, Cristo é a nossa vida. Então, fomos comprados pelo Senhor da glória. Então, pertencemos a Ele. Lembra de 2 Coríntios 5,15? Nós temos citado esse texto aqui todos os domingos. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, está muito claro, irmãos, que nós vivemos para Ele, para servir a Ele. Então, Ele tem que ser o nosso cabeça, ser o nosso Senhor. Senão, os nossos movimentos, os nossos trabalhos, as nossas atividades, os nossos lares serão convulsão e confusão e falta de controle, falta de domínio. Vai ser uma bagunça, irmãos. Agora, quando Cristo, e para que Cristo seja o cabeça, Ele diz algo para mim e para você muito interessante. Texto que nós conhecemos também, em muitos deles, mas que eu acho mais interessante é Lucas 9, 23, quando Jesus fez aquele lindo convite: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Quando ele fala a si mesmo se negue, é para negar a sua personalidade. Ele não quer, entenda uma coisa, destruir, acabar com a sua personalidade. Ele quer que você se submeta a Ele, para que Ele então possa operar a vida de Senhor em nossas vidas. E a nossa vida vai ser dirigida pelo Espírito Santo. Aquele que vive no Espírito que vive no Espírito deve andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O que é andar no Espírito? Obedecendo o controle da nossa cabeça. Irmãos, nós nunca vamos errar, irmãos. Nós vamos ter uma vida próspera espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida também. Agora, quando nós queremos fazer aquilo que é certo, pode ser que algumas vezes você vai acertar, mas o Senhor vai trazer frustração para a sua vida, irmão. Ele vai lhe frustrar, porque Ele lhe ama, e você é dele. Ele quer aperfeiçoar os seus filhos. Ele não apenas nos tirou do inferno e colocou no céu. Não, Ele quer trabalhar em nós para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele não vai agir em uma assembleia, em uma comunidade, onde quem governa é a carne e não o Espírito. Lembra que Ele disse lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3? Ele disse assim: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Gênesis 6, verso 3. Porque o Espírito, irmãos, ele não pode agir, governar alguém que anda por si mesmo. Então Deus diz: meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. O que um carnal faz? Se você ler, por exemplo, Efésios 2, de 1 até 3, você vai encontrar ali: éramos por natureza filhos da ira, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, eu penso assim, é dessa maneira, e por aí vai. Então as pessoas começam a introduzir isso na vida da igreja, e começa a igreja a viver uma vida carnal, na carne. Então isso nos adoece, isso nos machuca, isso nos fere, irmãos. Quando o testemunho do Senhor, ele é ferido dentro de uma assembleia, todos os filhos de Deus irão sofrer, porque há um populacho, há pessoas discrepantes, pessoas incongruentes, pessoas que de fato não têm uma visão adequada da pessoa de Cristo. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós não conhecemos a nós mesmos. Então nós vamos fazer ou viver um cristianismo conforme a gente acha que é melhor. Ah, mas eu conheço a palavra, mas não vive a realidade da palavra de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, queridos, um detalhe importante, antes só mais um pedacinho de introdução aqui. Onde a glória de Deus habita? Onde a glória de Deus, ela assiste? Onde que é? O local da glória que
ela assiste. A glória de Deus, ela tem a sua morada em sua casa. Qual é a casa de Deus, irmãos? Onde que Deus habita? Qual é o lugar da morada dele? Ele disse assim, através de Estevão, Atos 7,48, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é esse templo aqui? É um templo onde a igreja se congrega, se reúne para adorar o Senhor junto, para orarmos juntos, para ouvirmos a sua palavra juntos e para termos relacionamentos juntos. É o local de reunião, mas esse local poderia ser debaixo de uma árvore, poderia ser nas casas onde temos as nossas reuniões, que por sinal tem sido uma bênção, né? Muito gostoso se reunir nos lares, é precioso demais. Então, é na casa de Deus que a glória dele assiste. Abra comigo aqui, irmãos, por favor, e no Salmos 26, versículo 8. Nós temos uma declaração aqui fundamental da palavra sobre essa questão da casa de Deus. Ele diz assim, Salmos 26, versículo 8. Olha que interessante, ele diz assim, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. No original, essa palavra assiste aqui, ela significa miskan no hebraico. Miskan. E miskan significa morada, significa habitação. Então, essa voz aqui é a voz do próprio Senhor. Ele diz assim, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Aqui é Davi falando pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Na casa de Deus é onde a glória dele assiste. É onde a glória de Deus habita. Então, quem é a casa de Deus? Somos nós. 1 Coríntios 3, verso 16. Porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus que está em vós? E que se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado, irmão. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é precioso demais. Infelizmente, muitos não têm experimentado essa realidade espiritual da casa de Deus e vive como casa de Deus. Então, quando nós temos uma convicção clara, o irmão estava falando aqui da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles habitam em nós. Nós temos 1 Coríntios 3, 16 a 7 fala que nós somos morada do Espírito de Deus, Deus habitando em nós. 1 Coríntios 6, 19 é o Espírito Santo quem habita em nós. E em Gálatas 4, 6 é o Espírito de Cristo glorificado que habita em nós. Então a Trindade habita em nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Agora, olha a Trindade aqui, plural, e viremos para Ele e fazemos nele morada. Então, morada de Deus somos nós, é onde a glória de Deus assiste, onde a glória de Deus, ela reside. O que é a glória de Deus? Por isso que o Senhor Jesus disse assim, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, porque na tua casa é o lugar onde a tua glória assiste ou permanece, ela faz morada. Agora, aqui, eu amo, amar não é gostar, irmão. Jesus aqui estava dizendo, olha, eu amo a habitação da tua casa. Claro que Cristo aqui não tinha sido feito carne ainda. Claro, ele está falando aqui através dos lábios de Davi, entende? Davi era uma figura de Cristo, muito interessante. Então, irmãos, ele estava dizendo, olha, Senhor, eu amo a habitação da tua casa. Ele estava dizendo, deixa eu parafrasear aqui. Jesus estava dizendo para o Pai, Pai, a tua casa, aqueles pecadores espiritualmente mortos, eu os amo, porque eu sei que o Senhor vai dá-los para mim. Eu vou regenerá-los e tu vai encontrar um lugar para a tua habitação, onde a tua glória vai habitar. Não apenas o Pai, mas a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vem para dentro de nós. Lembra de Colossenses 1,9? Porque em Cristo habita corporalmente toda a
plenitude, tudo aquilo que é divino, habita em Cristo e Cristo dentro de nós. O dia que você descobrir isso e viver essa experiência, irmão, eu creio que você não vai ter mais problemas. Vai ter muitos problemas, mas aquilo para você não é nenhum problema, porque o Deus da glória habita em mim e em você. Agora, queridos, eu quero analisar um pouquinho de algumas doenças, de algumas feridas em nossa alma que impedem o nosso crescimento no Senhor, a formação de Cristo em nós. Queridos, todos aqui nesse auditório, cada um de nós temos feridas, cada um de nós temos machucaduras, cada um de nós sofremos com isso. Às vezes são traumas, às vezes são mágoas. Irmãos, tenho conversado com tanta gente baqueada, com tanta gente que está desanimada de tudo, estão perdendo o interesse pelo Senhor porque são feridas em suas almas que parecem que nunca saram. Elas se tornam vítimas, ficam magoadas até muitas vezes com Deus, como foi Jó, durante muito tempo. Jó se considerava muito justo, mas o Senhor começou a espremê-lo, como se espreme uma azeitona, e ele murmurava, ele reclamava, ele chegou a ponto de dizer, irmãos, dizendo para Deus o seguinte: olha, porventura, o Senhor não vê os meus caminhos? Pese-me em balanças fiéis e conhecerá a minha justiça. Jó, ele era um justão, ele tinha uma justiça própria. Isaías 64, versículo 6 fala que todos nós somos como o imundo e as nossas justiças como trapo da imundícia. Então Jó estava doente, precisava ser curado. Então o Senhor permitiu que Satanás tocasse ali em Jó, deixando ele totalmente ferido, mas ele fez a ferida, o nosso Senhor. Ele é quem vai curar também. A ferida de Deus em nós é para nos curar. Agora tem muita gente que não quer ser curada, gosta de alimentar as suas mágoas lá no seu interior, os seus traumas profundos, as suas angústias, as suas amarguras, aquilo vai apodrecendo dentro da pessoa e ela se sente muito bem com isso. Vitimismo. Uma vez em São José do Rio Preto, encontrei uma crente, uma senhora de 64 anos, uma cadeira de roda, foi fazer hemodiálise. Sabe o que ela disse para mim? Eu sirvo meu Deus há mais de 40 anos e olha a situação que Ele me deixou. Falei, meu Deus do céu, que vítima, misericórdia. Então, você não estava servindo a Ele, porque nós não servimos a Deus, nós servimos a Cristo. Deus é o nosso Pai. Aprenda isso na parábola do filho pródigo, quando ele citou para o pai assim, quando ele voltou para casa. Antes de voltar para casa, ele fez lá um esboço e escreveu assim. Começou a pensar, porque acabou o dinheiro dele, acabou a farra, esse mundo nos faz perecer. Então deram um emprego para ele lá para cuidar de porcos, e ele até desejou comer aquelas alfarrobas, aquela lavagem de porco. Então ele sentou lá e caiu em si, ele estava fora de si, e começou a pensar o seguinte: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? Mas vou ter com meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno, que palavra linda, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então esse seria o discurso que ele ia falar para o pai. Então ele foi ter com o pai dele. Quando o pai dele viu ele longe, correu atrás do filho, deu um beijo nele, abraçou e beijou. E ele disse assim para o pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar aquele discurso que ele tinha decorado lá atrás,
trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai nem permitiu que ele falasse essa palavra. O pai mandou trazer para ele uma roupa nova, colocou no dedo dele um anel novo e sandália nos pés, e vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, esse menino foi curado. Então nós não podemos servir o nosso pai, nós servimos a Cristo, irmãos. Cristo é o nosso Rei, Cristo é o nosso Senhor, Deus o Pai é Pai, é Pai. Então isso precisamos deixar muito claro na nossa mente, queridos. Irmãos, infelizmente, eu sei que isso dói, machuca, mas eu preciso de dizer isso para os irmãos. Nós somos uma raça de pessoas enfermas. O que é enfermidade na alma, irmãos? Vamos começar aqui. Mentira é uma enfermidade da alma. Quando nós nascemos de novo, se você quer um mentiroso, acostumado a mentir, você não vai deixar mentira com facilidade. É um tratamento que Deus vai fazer na tua alma. Ansiedade é uma enfermidade da alma. Depressão é uma enfermidade da alma. Claro que algumas pessoas nascem com essa patologia, né, de depressão. Aí precisa de tratamentos, inclusive de profissionais da saúde, para poder tratar deste assunto que é gravíssimo, segundo o meu ponto de vista. Então, queridos, nós muitas vezes sofremos as dores dos nossos próprios pecados e também sofremos as dores dos pecados de outras pessoas também. Enfermidade da alma é uma coisa chamada arrogância. Nós somos um povo, irmãos, metida besta. Nós somos um povo carrancudo. Nós somos um povo, se não fizer a nossa vontade, a gente já aciona o nosso guizo. Já queremos matar um. Queridos, o Todo-Poderoso habita em nós. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele nos ama. Então Ele quer tratar isso conosco. Aquele que, lembra que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 4, aliás, a partir do verso 25, aquele que mentia não mente mais. Então ele tem uma lista de enfermidades da alma que nós temos que despojar de tudo isso. O que é despojar? Você jogar fora, porque nós morremos com Cristo, coisa velha, nós não conseguimos, por causa do pecado que habitava em nós. Mas o pecado foi removido de nós, foi co-crucificado juntamente com Cristo. O velho homem morreu, foi destruído, o corpo do pecado foi eliminado. Então Paulo vai dizer para nós, depois que ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então, queridos, tem muita gente que está sofrendo com os carrascos invisíveis. Você sabe o que é carrasco? São aqueles verdugos. São situações, irmãos, que, por exemplo, uma situação muito prática aqui. Você crê que foi atraído em Cristo, morreu, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, então Ele perdoou você de tudo. Ele disse, Isaías 43, verso 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele perdoou todas as nossas iniquidades, todas. E como lemos hoje, nós vimos lá no Salmo 103:10 pela manhã, que Ele não vai nos tratar segundo os nossos pecados. Ele não vai retribuir consoante as nossas iniquidades. Então Ele nos perdoa de tudo. Agora, quando alguém fere você, e você não perdoa, você começa a se tornar uma pessoa enferma. O Salmo 32, de 1 até o versículo 5, fala que enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Por quê? Porque a tua mão dia e noite pesava sobre mim, e o meu humor, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é um tempo de estiagem, que não chove, fica aí uns 6 meses, igual no Nordeste, tem localidades que 6 meses não chove lá. Então fica muito seco aquele terreno, aquele solo. E assim é a vida de uma pessoa que foi perdoada e não perdoa. Ela fica seca.
Normalmente essas pessoas são aquelas que são esquentadas, que são aquelas pessoas que quando elas são cutucadas, são feridas, elas escoiceiam, parece um cavalo, parece uma mula, gosta de dar coice, sabia? Porque por lá dentro está querendo ocultar alguma coisa que ela está guardando lá dentro e não quer que ninguém saiba. Mas ela começa a alimentar aquela raiva daquela pessoa. E aí, queridos, o que o Senhor diz que Ele vai fazer? Se você ler, por exemplo, Mateus 18, de 23 a 35, você vai descobrir ali que aquele que foi perdoado e que não perdoa, o Senhor o entregou para os verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, porque ele foi perdoado e não perdoa alguém que deu um esbarrão nele. E aí o veneno da serpente já vem, aquele guiso nosso, nós ficamos doidos da vida. Irmãos, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, morremos com o Senhor, ressuscitamos, Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa satisfação, Ele é aquele que nos cura, irmãos, porque senão os carrascos invisíveis vai acabar com as tuas defesas imunológicas e você vai adoecer, vai andar encurvado, você vai ser uma pessoa insuportável. Parece que aquela água viva secou. A pessoa fica, entendeu? Ela não vive bem. É uma vida calamitosa, isso é uma verdade. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Vamos ver aqui esse versículo. Aqui o contexto, irmãos, é do credor incompassivo, né? Aqui a história, vocês conhecem, era daquele que devia para o seu senhor 10.000 talentos. Olha só aqui, Mateus 18, a partir do versículo 23. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Por isso o reino dos céus, verso 23, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, naquela época era 350 toneladas de ouro. E prata era 120 milhões de dólares. Ouro aqui daria 8 milhões e 500 mil em dólares. Era uma conta que para esse sujeito aqui, ele não tinha como pagar. E o que ele fez? Olha o versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, o servo que devia 10.000 talentos, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou 10.000 talentos. Esse servo não poderia pagar. Agora, este servo que foi perdoado de 10.000 talentos, escute aqui, verso 28, saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, aqui é o trabalho de um ano, ele poderia pagar, e agarrando, sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não podia, não tinha condições, ele não quis, estava na vontade, alma doente, ele não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, os verdugos aqui são os carrascos. Quem são esses carrascos? Aqueles bichinhos invisíveis
que Deus permite entrar no teu organismo e lhe causa dor, como a gente conversa com muitas pessoas aqui. Olha aqui, Cláudio, eu não tenho nada, olha os exames, olha o hemograma, não consta nada, mas eu tenho uma coisa que eu não sei o que é. E a gente vai conversar com essas pessoas, falta de perdão. Às vezes não perdoa a sogra, às vezes uma traição do marido, da esposa, às vezes falta de perdão, às vezes é coisa mínima, irmãos. E agora, olha o que Jesus diz aqui no verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que ele vai fazer? Entregar para os verdugos, para aqueles carrascos que nos ferem e nos aprisionam de uma forma imperceptível aos nossos olhos. A pessoa fica presa em cadeias invisíveis e não tem como se soltar, porque os verdugos estão ali cobrando. Aí ela começa a andar encurvada, ter dores nas costas, começa a perder noite de sono, começa a tomar barbitúricos, tranquilizantes para dormir, começa a perder o apetite, o gás carbônico começa a faltar e ela não sabe o que é. Mas eu sei, falta de perdão, foi perdoado e não perdoa. Isso aqui leva muita gente a sofrer na mão desses verdugos. Vamos ver uma oração aqui que o salmista fez nos Salmos. Abra comigo lá, por favor, nos Salmos 142. Salmos 142. Aqui ele faz uma oração muito interessante, irmãos, que essa é uma oração que nós devemos orar ao Pai, para que então nós sejamos libertos. Então, ele diz aqui, assim, olha, primeiro ele já está clamando desde o versículo 5, Salmo 142, verso 5, ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão. Ou seja, o quinhão aqui é a porção que me cabe na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Agora, olha o versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, tira a minha alma da prisão, tira a minha alma, no hebraico aqui é makjar, que é prisão, prisões invisíveis, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Mas essa aqui, irmãos, é uma oração sincera. Senhor, tira minha alma do cárcere. Então, irmãos, porque se você não perdoar o seu irmão naquele mesmo instante, naquela mesma hora em que ele pecou contra você ou você pecou contra ele, porque nós também ofendemos pessoas. Então temos que ir até elas e pedir perdão para elas. Se nós não pedirmos perdão logo, aquilo nós vamos esquecer. E aquilo vai apodrecendo o nosso interior. Tem pessoas que falam assim, mundanas, vamos deixar que o tempo resolve. Irmãos, isso é mundo. Jesus disse assim, se você souber que teu irmão tem algo contra ti, não é você contra ele, ele contra ti, vai lá e reconcilia com seu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. É para você ir, você tomar iniciativa, e urgente, irmão. Tempo atrás eu atendi uma pessoa que já havia muitos anos sofrendo, e depois ela acabou esquecendo daquele fato. Depois de muitos anos lá na frente, ela se casou e eles queriam ter um filho, mas ela tinha asma, ela não dormia à noite, ela sofria. Aí ligou para mim, você pode me atender? Vai eu, meu esposo aí, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa, eu não sei, ela é uma cristã também. Ela ouviu uma mensagem nossa, sara minha alma, cura, alguma coisa assim, e nós marcamos e nós fomos sentar para poder conversar. E aí nós conversamos um dia, no outro encontro nada, no quarto encontro, aí eu falei, agora deixa eu falar um pouquinho,
fazer algumas perguntas, comecei a perguntar da mãe, do pai, da sogra, você tem pai e mãe? Ah, eu tenho mãe, mas meu pai já faleceu. Quando meu pai faleceu, aí ela começou a desabar, a chorar, e chorava, meu Deus do céu, mas chorou bastante. Eu falei, agora eu sei o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7, então meu pai morreu de câncer, e naquela época eles velavam os corpos dentro da sala, né? Se quiser hoje, você pode também. E na sala tirava ali as mobílias e colocava o caixão ali e era velado. E a mãe, toda desesperada ali, perdeu o marido, muito jovem ainda, né, com câncer. E a filha dela, de 7 anos, chegou, segurou na perna dela, e ali a mãe falou o seguinte, totalmente transtornada: filha, a partir de hoje você vai ter que obedecer a mamãe, porque o papai morreu porque você não obedecia a ele. E ela, matei meu pai, a minha rebeldia. Ela cresceu com aquilo, foi para a escola, e ela esqueceu deste fato. E a cobrança vem, e os verdugos começam a cobrar. Ela tinha ficado muito magoada com a mãe, porque a mãe jogou uma culpa nela que ela não poderia suportar. Ela falou, o que eu faço agora? Tua mãe mora onde? Mora numa cidade muito longe, em outro estado. Então você liga para ela, faz ela lembrar desse fato e peça perdão a ela. Não, eu vou lá pessoalmente. Aí num dia ela foi lá falar com a mãe dela. Mãe, o dia que o papai morreu, eu segurei na tua perna, a senhora disse que papai morreu por minha causa, porque eu era rebelde, não obedecia meu pai, que eu tinha que obedecer a senhora. Filha, eu nem me lembro disso, eu não falei isso, filha. Falou, a mãe também não ia lembrar. Mas, mamãe, a senhora me perdoa, porque a senhora me magoou muito aquele dia. Filha, você está perdoada, mas para mim está tudo bem. Muito bem, então ela recebeu o perdão da mãe, a mãe a perdoou. Não que ela feito algo pela mãe, mas a mãe havia feito algo para ela inconscientemente. Então aí ela começou a dormir tranquila, parou de tomar remédio. Agora tive a notícia que ela está grávida, agora vai ter um filho. Tranquilo, irmãos, livre dessas prisões invisíveis da alma. Isso atrapalha a nossa vida, nosso crescimento no Senhor. Isso atrapalha a nossa vida no nosso trabalho, no desenvolvimento de todas as coisas, irmãos. Quando nós temos mágoas no nosso interior, aquilo vai nos aterrorizando. Mas graças ao Senhor, que Ele é aquele que revela o oculto e o profundo. Porque nós temos um Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que coisa linda isso, irmãos. Graças ao Senhor por essa palavra tão preciosa. Então, queridos, agora, um detalhe aqui que nos chama também a nossa atenção é que é preciso nós buscarmos aquele que nos sara. Em Êxodo 15, 26, a palavra fala que o Senhor é aquele que nos sara. Ele sara, perdoa, Ele faz lembrar tudo, Ele traz tudo à tona. Agora a gente vai procurar psicólogos, vai procurar psiquiatra, um monte de coisa. Não, o Filho de Deus primeiro tem que consultar o Senhor. Aí depois Ele pode mandar você para um psiquiatra, ou talvez nem mandar te curar ali. Mas primeiro, irmãos, temos que tê-lo como a nossa preeminência em nossa vida. Eu sei, irmãos, que é muito triste dizer que a natureza do ser humano, ela encontra-se apodrecida em seu âmago, em sua essência, porque o ser humano é muito complicado e precisa mais do que um paliativo. Ele precisa de um remédio essencial. Irmãos, a religião, ela cura, mas a religião, ela cura, mas cura com paliativos. A religião cura tão somente superficialmente, não vai alcançar ali a doença, ela vai curar externamente, não vai curar internamente. E curar levianamente é tratar apenas dos efeitos externos, sem ir para a causa.
Isso faz muito mal, irmãos. Então tem muita gente iludida e doente com esse tipo de coisa, porque quando nós paliamos ali os sintomas, nós vamos estar mascarando a doença. Isso é terrível, a gente não vai ser curado nunca, né? É dizer assim, ô meu filhinho, vem cá, está tudo bem, está tudo bem. Irmãos, vamos ler mais alguns textos aqui para nós encerrarmos. Em Jeremias, capítulo 6, verso 14, aqui nós temos uma declaração de um fato muito interessante. Jeremias 6, verso 14. Diz assim, Jeremias 6, verso 14. Curam levianamente ou superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Está vendo aqui? Irmãos, curar superficialmente é o que a religião faz. Ah, você faz uma campanha, você vai ser curado. Isso é curar levianamente. Agora, a obra que Cristo fez na cruz vai curar a essência da doença, vai curar a causa. E nós tratamos hoje dos efeitos da doença e não da doença. A doença chama-se pecado. Então, devemos rogar ao Senhor para que traga a revelação de que nós morremos com Cristo na cruz. Fomos ressuscitados e vivemos uma vida derramada diante dele, uma vida de entrega, porque Isaías fala que todo coração está doente, toda cabeça está doente, todo coração enfermo. Então o nosso coração tem que ser transplantado. Já estou encerrando, irmãos. Abra comigo em Jeremias, capítulo 36. Ezequiel 36. Estou lendo aqui Ezequiel e pensando em Jeremias. Nós acabamos de ler. Então, Jeremias 36, um texto conhecido nosso, que diz assim, olha só, o versículo 26. Aqui é uma promessa, olha só. Dar-vos-ei, 36, 26 de Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Irmãos, vocês se lembram? Quando Davi adulterou e matou o general Urias, lembra o que ele disse lá no Salmo 51, versículo 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, eu vou citar mais dois textos, nós vamos encerrar. Primeiro, é uma oração que você tem que fazer ao Senhor, para que Ele revele as enfermidades da tua alma, aquelas feridas que, se Ele não curar, nunca vai sarar. E Ele não é apenas o médico, Ele é o médico dos médicos. Então, vamos ler aqui comigo. Agora sim, Jeremias 17, versículo 14. Livro do profeta Jeremias, 17, versículo 14. Essa aqui é uma oração preciosa, irmãos. Ele diz assim, olha que linda oração. Às vezes, quando eu começo a me sentir um pouco estranho, eu começo a fazer essa oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Cura-me, Senhor. Ele é o Senhor que te sara. Agora, último texto para nós encerrarmos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Texto muito interessante, irmãos. Então a palavra, ela diz assim, olha que precioso que é. Vede agora, Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, e eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, irmão, cura-me, Senhor, porque Ele é tremendo. Ele é aquele que mata e faz viver. Ele fere e Ele sara.
e não há ninguém que possa livrá-lo da mão dele, porque quando ele age, quem pode impedi-lo? Ninguém. Então, queridos, não importa a doença que tem na tua alma, peça ao Senhor, primeiro para que mostre quem você é em realidade. E aí, Senhor, me cura. Ele vai mostrar as tuas doenças da alma, porque Ele tem um interesse em curar, para que você viva uma vida totalmente desimpedida para Ele. E que Ele continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Pai, te damos muitas graças pelo tempo, Pai, que o Senhor tem nos concedido de poder ouvir a Tua voz, de lermos a Tua palavra em liberdade, essa palavra que é viva e eficaz, que é penetrante, Tua palavra, Pai, que nos regenerou, Tua palavra que nos edifica, Tua palavra que é o nosso alimento genuíno, Pai. Através da Tua palavra nós podemos ter discernimento para vivermos neste mundo sóbria, piamente e saudavelmente, Pai, como pessoas que são curadas, porque pelas chagas do Senhor nós fomos curados, pelo sangue vertido e derramado fomos purificados dos nossos pecados. Ó Pai, que verdadeiramente essa semana, Pai, o Senhor é aquele que vai cuidar e vai trazer para cada dia os Teus cuidados. Assim nós cremos porque está escrito, Pai, e leva-nos guardado para os nossos lares, nos ajuda, Pai, a termos uma semana para que possamos expressar a pessoa de Cristo. Continue falando conosco, Pai, nos leva-nos guardados, abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos lares, e em Cristo nós oramos. Amém.